A brincadeira do programa, para mim, é a gente estar livre mesmo para imaginar histórias, assim, imaginar o que Sim. são essas, né? Como inventores de memórias, a ideia Aham. é essa, assim, quem que são essas pessoas que estão aí na lida para fazer essas histórias, essas memórias permanecerem, né? Você falou que você... Oi, Gisele. Oi, Patrícia. Bom dia, Gisele, Padre bom Mauro, dia. tá joia? Bom dia. Tudo bem? Tudo, e Tô você? ótimo. Aham. Então tá bom. Cadê Glaucia? Oi, Ei, amiga, bom dia. dia. Ô, Gisele, eu fiquei curioso para saber se tem algum fio que liga as nossas histórias aqui, ou não? Nós vamos descobrir isso na conversa, mas Ah, assim, o fio que foi imaginado antes é essa história do quilombo urbano mesmo, né? Da gente aham. pensar um pouco nessa história, né? Eu acho que isso vem dessas duas histórias. Então eu queria começar pedindo que vocês se apresentassem. Eu queria saber quem é a Patrícia, quem é a Gláucia, quem é o Padre Mauro. Eu sou Patrícia, né? Atuo no campo do patrimônio já há 20 anos e eu nasci numa favela de Belo Horizonte, a Cabana do Pai Tomás, e a partir daí também fui criando narrativas em que eu pudesse me fortalecer e fortalecer também as outras e os outros, né? Dentro das políticas públicas, dentro do movimento de SEBs, comunidades eclesiais de base. Então, a minha trajetória da política pública, inclusive do campo da cultura, parte muito por essa trajetória de ter ocupado uma favela bem grande aqui de Belo Horizonte. Bom, aí eu tenho a minha formação acadêmica em letras, eu atuo, já fui professora também, né, mas atuo constantemente na discussão do patrimônio material e imaterial, né? Então, a minha trajetória profissional, ela tem muito a ver com a minha trajetória política mesmo, né? De acreditar nas potências das pessoas, de acreditar em mim, de acreditar nos movimentos, né? Então, a minha trajetória ela passa muito por esse sentido, pela igreja e depois futuramente pelas discussões aí com os sindicatos, com as organizações urbanísticas e depois agora de 20 anos para cá, paralelamente com o patrimônio. Né? Então, como eu trabalho com essa discussão de patrimônio material e imaterial, foi uma das coisas que fez com que eu percebesse o processo aí do Quilombo Souza, que antes era chamada de Família da Vila Teixeira, né? Então, bom, eu vim morar em Santa Teresa e quando eu estava morando aqui há 3 meses, eu falei assim, poxa, eu tenho que ajudar de alguma forma, né, nesse campo da política de patrimônio, porque afinal eu estou num bairro que é Santa Teresa, que é um bairro que tem muitos elementos do campo do patrimônio, da imaterialidade, as formas de como as pessoas vivem aqui e tal. Mas não só isso, né? E com o passar do tempo, até mesmo por causa do estudo do Quilombo, eu fui descobrindo esses outros movimentos de Belo Horizonte também. Gláucia é uma mulher que lutou e continua lutando em busca do direito, né, de permanecer em seu território, né? Eu falo que antigamente a gente vivia simplesmente, né, sem
procurar entender de onde viemos, né? Para que viemos, essas coisas assim. E com essa descoberta, eu falo que eu coloquei a boca no mundo, sabe? Quando eu me vi com uma intimação que a gente tinha que sair do nosso território, né? Que já morávamos há anos, eu coloquei a boca no mundo para cobrar os meus direitos. Como diz a Patrícia, né? Aí recebemos apoio da Associação de Santa Teresa, onde nos fez despertar, né? Pela essa história de quilombo, né? Eu falo que acendeu em nós uma vontade de ir em busca ao nosso passado, à nossa história, né? E que não sabíamos que esse vínculo de ser remanescente de pessoas que foram escravizadas, a gente teria uma certa proteção. E foi muito incrível essa viagem que nós fizemos em busca da nossa história. E foi uma das coisas que nos mantém até hoje aqui, né? Que a luta ainda não acabou, porém foi guiado pela força dos nossos ancestrais. Foi tudo encaminhando. Então, atualmente, eu sou uma das lideranças do Quilombo, representando a matriarca, a minha mãe Lídia, né? Que ela é acamada, e estou aí na luta, na frente, preservando esta memória. Eu sou Padre Mauro, porque eu sou padre, né? Mas eu sou Mauro Luiz da Silva, né? Tenho milhões e milhões de parentes por esse Brasil afora, né? Somos os da Silva, os resistentes aí, né? Uhum. E sou nascido aqui em Belo Horizonte também. Meus pais também são nascidos aqui. Meu pai é negro, né? E minha mãe é branca. Então eu sou uma família multirracial. E como nascido aqui em Belo Horizonte, na Zona Leste, bem perto de Santa Teresa, sou da região do bairro Veracruz, Pompeia. Uhum. E uma região assim interessante assim de viver, né? E eu sempre, minha mãe sempre, quando eu era criança, falava, quando ela se arrumava, assim, ela falava que ia na cidade. Porque ela se preparava, ela ia na cidade. Então, isso, agora, nas minhas reflexões sobre a cidade, eu fico pensando o que ela tinha na cabeça dela como cidade, né? Acho que fazer referência à cidade de prédios, né? Que agora eu entendo como o interior da Avenida do Contorno, e que é meu estudo agora, tentar compreender essa cidade. E eu também, por ser filho de pai negro e mãe branca, isso marcou profundamente a minha história, porque eu só descubro que sou negro aos 33 anos, né? Até então eu não tinha ideia, né? Eu não tinha essa percepção, né? E eu sou padre desde os 28 anos e vim transferido para cá, de uma outra paróquia. Eu vim para a paróquia Nossa Senhora do Morro, que é no aglomerado Santa Lúcia, Morro do Papagaio, quando finalmente eu descobri que era negro, né? Eu entendi que era negro, né? Isso foi fundamental, foi importante, porque aí eu percebi por que eu era negro, porque eu sempre fui tratado como negro, né? Para parte da minha família branca, eu sempre fui preto demais, né? E para a parte negra da minha família, eu sempre fui branco demais, né? E quando eu cheguei no aglomerado Santa Lúcia, que é de maioria negra, aí eu vi que eu estava entre iguais, né? Eu estava entre os meus, porque eu entendi que eu tinha sido tratado a vida toda como negro. Expectativa baixa, né? De que crianças negras não vão produzir o tanto quanto as crianças brancas. E o olhar, e agora eu consigo reconhecer o olhar, né, que eu nunca tinha reconhecido, né?
que é uma criança negra, o que que ela pode oferecer, né? O que que se espera de uma criança negra? Então, aí eu entendi, morando na favela, né, quando eu me mudei para o Morro do Papagaio, eu entendi aqueles olhares, os olhares eram de uma expectativa baixa, e aí eu fui entender como era visto pela minha família de negros. Quem sabe ele não é tão negro quanto nós, ele possa ter um futuro melhor, né? E na expectativa dos meus parentes brancos, ele é negro demais, vai ser como os outros negros, né? E sem futuro, né? Sem possibilidade de futuro. Então, isso aí foi marcante, né, me entender nesse lugar. Aqui nessa comunidade, que eu agora, coincidentemente, eu estou aqui agora porque o museu fica dentro do Morro do Papagaio, mas eu fui transferido daqui do Morro do Papagaio há 4 anos, eu fui transferido para a região da Cabana do Pai Tomás. Então, eu fiquei feliz quando a Patrícia falou que é nascida ali. 2 das comunidades que eu cuido, né, com o padre, são na Cabana, que é a Pedreira, comunidade São Sebastião, e o Alto Vista Alegre, que é a comunidade Imaculada Conceição, né? Então eu sou padre atualmente nessa região da Cabana do Pai Tomás. Quando eu fiz a experiência no Morro do Papagaio, eu falei assim, não, eu entendi que o meu lugar é aqui, né? Não só porque as pessoas esperam que os negros fiquem fora da cidade, mas porque eu queria estar entre os meus, né? E voltar com dignidade para a cidade que sempre nos pertenceu e que nos foi tirada. Então, nesse período aqui no Morro do Papagaio, de 2000 a 2016, foram 17 anos de atuação, uma comunidade muito viva, muito vibrante, muito atuante politicamente, socialmente, religiosamente, culturalmente. Então, eu fiz parte de um grupo que se organizou a ponto de criar um museu, que é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, conhecido como MUQUIFO, porque fala desses quilombos urbanos. A Gláucia faz parte de um deles, né? Oriunda de um desses quilombos. Mas para nós aqui no MUQUIFO, a expressão quilombos urbanos faz uma comparação, uma aproximação com a realidade das favelas. Né? Se as favelas não são atuais quilombos hoje, também não podem ser comparados aos quilombos. Né? Aqui existe o museu, ele fica num terreno, né? Que havia uma pequena capela, um barracão de favela, que tinha o desejo de um grupo de mulheres, que são as mulheres que fazem um chá, né? Por isso que quando você falou que queria tomar um café no museu, eu falei assim, difícil aqui, a gente toma chá. É o chá da Dona Jovem. Existe um grupo de mulheres que desde elas chegam aqui exatamente em 1910, uma família, né? Uma delas é Dona Santa. Elas chegam aqui e elas começam a formar um grupo de mulheres, né, organizados aqui, e entre elas desejam construir no lugar que é esse barracão o que elas chamam de igreja de verdade. Então elas começam nesse barracão, elas vêm para cá na década de 60 para esse barracão, e ali elas fazem esse chá. Teve época que foi café também, mas o importante é que elas estavam reunidas com o desejo de fazer de criar aqui uma igreja de verdade. Até que, por volta da década de 70, elas chegam nesse barracão, que era que elas queriam construir uma igreja, né? Tinha uma placa colocando à venda o barracão. Então elas têm essa urgência, como eu imagino o grupo lá do Quilombo Souza, né? De se organizar, de descobrir por que estava sendo colocado à venda o lugar onde elas se reuniam desde a década de 60. Aí elas conseguem descobrir que o terreno pertencia à paróquia vizinha, Paróquia Menino Jesus. Elas tentam se articular e aí fazem uma reunião com o bispo auxiliar, na época, Dom Werner, um bispo alemão. Ele escuta o lado dessas mulheres, e escuta o lado dos proprietários, né, que era a Paróquia Menino Jesus.
e toma a decisão de que elas deveriam sair daqui, né? Ele decide que, como pertencia à paróquia vizinha, que elas deveriam sair. Elas decidem ficar, acho que foi o momento que a família da Gláucia, né, pensa, a gente tem que resistir. E elas falam, elas não fazem isso assim de forma violenta. Anos depois elas articulam dizendo, não, a gente só foi ficando. Você fala da emericiana. A gente só foi ficando porque a gente não tinha para onde ir, né? Eu acho que isso traduz e reduz a história dos negros, né, nessa cidade, né, talvez nesse país, né, essa força de resistência diante da fala, né, da voz do opressor que propõe que se retire. Você pode ter várias formas de resistência. A delas foi uma resistência pacífica, elas não brigam, né, assim com ninguém, mas elas permanecem aqui e ninguém tem coragem de expulsá-las, literalmente. Anos depois, quando eu cheguei no ano 2000, isso já estava solidificado, né? Só foi, de fato, providenciar a transferência da propriedade. Então, foi um longo processo. Construiu-se, de fato, a igreja, que onde atualmente abriga também o museu. A capela tem um prédio onde o museu ficou instalado. O museu surge da necessidade de contar não só essa história, mas as histórias do aglomerado, do Morro do Papagaio, o desejo da própria comunidade, e o quanto que essa história desse grupo de mulheres tem a ver com a história de Belo Horizonte. Eu fui para a Associação de Bairro de Santa Teresa, fui a convite da Flávia Julião e de outros membros também da associação, para poder ajudar a pensar a questão do patrimônio material aqui de Santa Teresa. Quando chegou na reunião, uma das pautas era sobre o despejo da família Teixeira Soares, né, da rua Teixeira Soares, porque na verdade a família não chama Teixeira Soares. E aí, então, aí que começa a minha construção com a família, né, com o Quilombo Souza. Que então, no final da reunião assim, da associação de bairro, eles me mostraram uma foto, né, e a qual tinha a presença forte assim da dona Lídia, que é a matriarca, e o entorno, a família. Aí eu olhei para a foto e falei, olha, gente, alguém falou se essa família é um quilombo em contexto urbano, alguma coisa assim? Não, ninguém nunca falou, Patrícia, não, eles só vão ser despejados. Aí eu falei, olha, eu olhei assim a foto, né? Acho que foi até uma coisa para além das questões técnicas também. Hoje eu tenho uma percepção assim que é também uma coisa que é muito ancestral também, assim, muito dessa coisa que eu acredito dos santos, dos orixás, né? Das proteções. Aí eu olhei e falei, poxa, eu tô achando que eu vou investigar isso. E aí começou essa saga toda, né? Que então eu fiz um primeiro parecer, convidei um amigo meu antropólogo, o Rafa Barros. Eu falei, Rafa, olha, esse pessoal da Vila Teixeira me parece ser um quilombo. Aí ele falou, neném, então vamos investigar, porque aí de repente... Aí eu cheguei, fui até a Gláucia, cheguei e falei, olha, Gláucia, bati lá na porta, fui com uma pessoa que era membro da associação de bairro, porque até então eu estava chegando no bairro, né? E falei, olha, eu sou especialista em patrimônio e tal, e eu vi a foto de vocês, eu queria saber mais sobre a história, se tem alguma relação afrodescendente e tal. Aí a Gláucia, foi a Gláucia que nos atendeu, assim, super carinhosa, afetiva. Falou, menina, a minha avó realmente, assim, a minha mãe me conta sobre o meu bisavô, que era ex-escravo, que era escravizado, e a minha bisavó, que era índia, laçada e escrava e tal, ventre livre e tal. Falei, vamos pegar essa história e vamos ver o que que dá. E aí, então, as coisas começaram a se desenrolar a partir disso, né? Fizemos o primeiro parecer, aí o promotor de justiça, o
Dr. Helder, né, ligou e falou assim, olha, Patrícia, você tem certeza que esse povo é quilombo? Porque se não for quilombo, nós vamos ficar com carão. Aí eu falei assim, Dr. Helder, eu tenho certeza absoluta que é quilombo. Vamos nessa luta, é quilombo, eu tenho certeza. Né? Tem aí vários conflitos, né, com a família que diz que é dona do território, mas aí, quando você pega historicamente, a gente conseguiu levantar isso, tem uma estrutura muito forte em torno do seu Petronílio, é Dona Elisa, que é o patriarca e a matriarca, e é isso, assim, a gente foi construindo e levantando essas narrativas que estavam apagadas aí por Belo Horizonte, e que a gente percebe isso, né? Que os quilombos em contexto urbano, e se a gente for cavar a cidade, vai ter muito mais, obviamente. A construção da cidade, ela foi feita por negros, né? Por ex-escravizados. E uma coisa curiosa assim que o nosso estudo apresentou, porque eu coordenei um estudo que era estudo para dossiê do registro, tanto para entregar ao Estado quanto para entregar à Prefeitura agora, para acelerar o processo, para registrar mais rapidamente, para a gente ter algumas garantias políticas dentro do campo do patrimônio, para que a família seja realmente resguardada dentro do seu território. Então, o que a gente identificou? Que além dos negros demorarem muito mais tempo nas compras das terras, tinha um outro fator que era esse discurso mesmo segregador, assim, né, de uma cidade que se dizia que era branca, né, por causa de toda essa questão da higienização, dessa discussão da nova capital, né, republicana, todos esses elementos a gente vai identificando. E, curiosamente, a gente identifica, a partir desses estudos historiográficos, principalmente, que quando vai se falar dos negros em Belo Horizonte, a gente só tem dados a partir da Santa Casa de Misericórdia. Quando eles eram atendidos pela Santa Casa, aí a gente consegue ver esse gráfico, né, dessa população negra. Porque se você pega toda a discussão oficial, é isso, né? Um lugar para ser para o branco e não para o negro, né? E o seu Petronílio e Dona Elisa chegam à cidade, né? Chegam por volta de 1910, a gente não sabe a data certa, e começam a construir a casa a partir desse aspecto da agricultura. E tem uma discussão que é muito curiosa, que as pessoas logo pensam assim, né? Que os negros escolhiam os lugares para morar, mas que fossem os lugares mais baratos, mais empobrecidos. E, no entanto, a gente desconstrói isso no dossiê de registro, dizendo o seguinte, que tem um saber aí tecnológico dos negros, né? Principalmente com relação ao trato com a terra, ao trato com as ervas medicinais, ao trato com a água, né, que é o respeito com a água. Então, nesse estudo, a gente consegue identificar pelas questões levantadas, tanto da arqueologia quanto da historiografia e da própria arquitetura e urbanismo, a gente consegue identificar qual que é o que pode ter feito o seu Petronílio e Dona Elisa escolherem a Rua Teixeira Soares, que era uma rua sem saída. Ora, era uma rua sem saída, de fato, mas era uma rua em que tinha uma preservação imensa de mata. E logo abaixo, que é a Silviano Brandão, era um córrego. Então, era muito mais fácil para fazer a captação de água, né? Tinha um brejo que aí o plantio, para aquele tipo de plantio, era específico para eles, por causa desse saber ancestral. Né? Então, é curioso a gente desconstruir esse conceito de que o negro ele chega e se joga em qualquer lugar. Não, ele tem a perspectiva de como que ele vai se integrar ancestralmente com aquele espaço. E durante esse estudo a gente conseguiu identificar isso é muito forte, inclusive para a família hoje, de como que a família tem uma dinâmica
que é muito específica dela, né? E que dentro lá da antropologia, você vai vendo assim que é uma família que não funciona como os brancos, como um conceito branco, né? É uma família que vai agregando quem chega, né? E historicamente você percebe isso durante o percurso da Dona Elisa, sou Petronílio, depois a Dona Maria de Souza, que é filha, a segunda matriarca, e por último agora a Dona Lídia, né, que é a terceira matriarca. Então a gente vai vendo essa dinâmica, que é uma dinâmica muito diferente do que é colocado, inclusive, pelo capital, sabe? A forma de como é a produção, a forma de como é pensado esse território, os casarios, o traçado urbanístico, como que é feito e como que foi pensado pelo Sr. Petronílio, como que foi essa construção, inclusive da abertura da rua, que era uma rua que não tinha iluminação pública, não tinha rede de esgoto. Então, esses elementos arquitetônicos e urbanísticos, eles se deram muito pela autoconstrução, ou seja, eles mesmos construíram e eles mesmos constroem até hoje, né? Então, a gente lida com uma dinâmica que é muito diferente e muito específica, que é uma dinâmica realmente afrodescendente, né? Isso é muito importante, porque aí a gente vai entendendo que a cidade de Belo Horizonte não é essa cidade idealizada por brancos, sabe? Mas é uma cidade que ela é multicultural, ela é multissocial, sabe? Ela é os fragmentos, cada fragmento é um fragmento específico. E aí um dos cuidados que a gente está tendo nesse estudo, principalmente, é falar sobre isso. Assim, olha, o traçado do Quilombo Souza, até hoje, é um traçado da construção da capital. Eles tinham 6.500 metros quadrados de terra. Gente, imagina o que é isso, né? Hoje eles têm 2.500 metros quadrados, 2.600 por aí. Ou seja, reduziu drasticamente. E aí a gente até pergunta, né? Qual que é o interesse hoje de quem diz que é dono desse território? Porque é uma área que é extremamente valorizada, né? Ali é pensado, inclusive, para ser construído prédio ou um grande empreendimento, né? Ou seja, é tirar o direito de um quilombola, de alguém que trouxe uma história de vida para a construção da cidade em prol do crescimento econômico, né? Então, a gente está aí numa luta, que é uma luta política, é uma luta econômica, é uma luta social, é uma luta cultural em prol do Quilombo Souza, da permanência dele em seu território, que é originário, né, da construção da cidade, lá de Arão Reis. Né? Então, assim, o que significa isso? Alguém agora chega e fala assim, ah, não, essa terra é minha. Né? Sendo que tem toda uma documentação jurídica de compra e venda, de documentos jurídicos mesmo, em cartório, oficiais, mas isso é desconsiderado pelo juiz. Né? Então, assim, você vê que é uma briga que é racial, sabe? É como se a gente tivesse... não, a gente está brigando com os brancos. Essa nossa conversa, a gente está me levando a me questionar mais coisas, sabe? Ouvindo o padre Mauro, quando ele fala que a mãe dele arrumava para ir para a cidade, isso com a gente também acontecia. Ah, vamos arrumar para ir para a cidade. Porque a cidade a gente realmente considerava dentro do contorno, sempre ali. A história de Belo Horizonte é muito... Ela se cruza muito com a nossa história aqui, né, dos nossos antepassados. E na construção desse dossiê, a gente não é que foi descobrindo novas histórias, né? Porque, na realidade, a história
dos negros, da gente, nunca foi contada, né? Através dos livros, a gente tem que ir buscando essas histórias, né? E quando o padre Mauro fala que não é preto e nem branco, isso acontece muito aqui com a gente também, porque numa das visitas que recebemos, mas falaram assim, nossa, eu nunca vi um quilombo tão esbranquiçado, né? Então a gente é muito julgado também por isso. Aí eu falei, porque eu não sou branco, não sou negro, não sou índio, eu sou tudo misturado. Então, são histórias que a gente vai vendo que não é única da gente, mas sim de um povo mesmo que vem sempre sofrendo as mesmas coisas, né? E que tem que buscar a visibilidade de alguma forma, tem que mostrar que existe, que faz parte, né? Dessa cidade que foi planejada para deixar a gente sempre para escanteio e que talvez queira tirar a gente daqui, que estamos bem próximos, né? Do que seria a cidade, para jogar para mais longe, né? Porque esse quilombo no contexto urbano, ele na realidade não foi, ele já existia, o urbanismo que foi crescendo em torno, né? Então aqui nós estamos do lado de prédios, né, que foram nos achatando, nos engolindo, né? Então é uma luta que a gente sempre tem que travar com essas pessoas que, na realidade, não dão trégua, não dão sossego. E se for olhar, como o Kifo falou que em 1970, que teve queriam tirar, né, o espaço das mulheres do chá, aqui o nosso processo começou em 1970. Aí foi extinto, depois, novamente, em 1983, reabriram o processo, foi extinto novamente, e depois, em 2006. Então, quer dizer, são histórias que se repetem, né? Como se a gente não pudesse existir. Estou aqui pensando que a Patrícia falou dessa questão do território e da memória imaterial. Você tem histórias de tradições que se mantiveram, festas, ou sei lá, algumas dessas histórias que perpassaram, né, toda a família e que continuam ainda hoje? Aqui a gente mantém, sim, uma tradição, são festas que a gente faz há muitos anos, né? Que são as festas festas juninas de São João, Santo Antônio, São Pedro, que é muito forte, as festas de Cosme e Damião, e muito ligada para o carnaval, muito ligada... Nós somos festeiros, sabe? Aí tem as tradições de reis, né? De você ir lá no pé do quintal buscar um romã e comer as frutas. Então, a gente mantém, sim, essas tradições. E o que eu sinto com esse reconhecimento é que ele nos uniu mais, sabe? A família em si, porque sempre vivemos aqui tudo no mesmo território, tudo junto, misturado, mas não éramos rotulados como quilombo, como quilombolas e essas coisas. Muitas vezes, antigamente, éramos conhecidos assim, o povo lá de baixo é os favelados, né? Então, entra essa história de quilombo,
favela. Aí, com isso, parece que acendeu esse mostrar da resistência, essa união em prol de um único objetivo, que é manter esse nosso território, para que as nossas memórias, as nossas vivências no território não terminasse. E a importância do nosso território é um valor imaterial e um sentimento muito maior. Ô, Gláucia, eu acho que tem uma coisa linda que eu fico sempre, me emociona, inclusive, que é a sua mãe, né? O tanto de cantos que ela sabe da Umbanda, você vai conversar com ela não conversa, ela canta, né? E eu acho que isso também é bem marcante, né? Que é essa coisa da ancestral mesmo, né? Que traz esse elemento muito forte da ancestralidade, né? Eu cantava com as crianças, Que lindo! Quais? A senhora lembra as músicas? Lembro. Canta uma para nós. Cosme Damião, sua santa já chegou. Ela veio lá do fundo do mar, Santa Bárbara que mandou. Cosme Damião, sua santa já chegou. Ela veio lá do fundo do mar, Santa Bárbara que mandou. Como gira a sereia do mar, dois. 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 Na realização desse museu, nós nos deparamos com a história de Belo Horizonte, eu quero falar um pouquinho sobre isso, que é sobre a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né, da freguesia de Sabará, do Curral del Rei, que possuía um patrimônio, um afropatrimônio, que era uma igreja, uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, que foi inaugurada em 1819 e demolida em 1898. Né? Com a construção e inauguração da cidade de Belo Horizonte, essa Irmandade ela não pode permanecer naquele espaço, que é a Igreja do Rosário, mais conhecida como Capela de Santo Antônio. Por decisão eclesiástica, o bispo Dom Cabral propõe que eles se retirem dali, que a festa do Rosário não acontecesse mais naquele espaço. Isso é decisivamente em 1927. Então, as irmandades, né, e os grupos de congado, eles vão para as periferias, e eu acho que essa é a história dos negros aqui em Belo Horizonte, vão para as periferias e favelas, cumprindo o desejo de quem planejou a cidade de Belo Horizonte, que era uma cidade branca, uma cidade para brancos. Né? Tanto é que hoje nós temos, no interior da Avenida do Contorno, apenas 2% de pessoas que se declaram negras e 98% de não negros, né, que habitam o interior da Avenida do Contorno. Para quem não conhece Belo Horizonte tem uma cidade murada, né, tem um muro simbólico, que é a Avenida do Contorno, que divide o que é cidade construída, idealizada, e o que é periferia, e onde os negros vão ocupar. No caso, a família Souza, né, ocupa exatamente o lugar que se espera, fora da Avenida do Contorno, bem próximo, né, e onde a expectativa que se tem é que os negros não ocupem, de fato, a cidade idealizada, né, uma cidade republicana, limpa, organizada. Então, esse projeto que discute isso se chama Projeto Negricidade, que nasce aqui dentro do contexto do Muquifo, que é a tentativa de levar de volta os negros para a cidade que eles mesmos construíram, né? Também são construtores. Lamentamos que não tenham ainda
desaparecido totalmente os chamados reinados ou congados, que põem quase sempre uma nota humilhante nas festas religiosas. Então ele decide que aquela forma de celebrar ele considerava humilhante. Ele lamenta que elas ainda existem em 1927, mas a política dele de extinção dos reinados é já desde 1921. E aí ele faz uma carta pastoral proibindo todos os sacerdotes católicos, né, da arquidiocese de acolherem dentro das igrejas o congado. Traduzindo, ele expulsa os negros do Rosário do interior das igrejas. Então hoje é um ato de resistência e também de agradecimento e de louvor a Deus e a Nossa Senhora do Rosário e a todos os santos e orixás, para dizer que nós resistimos, nós sobrevivemos, apesar das perseguições, né? E que viva o povo negro. Viva! Viva o povo negro! Ouvindo a Glaucia e Patrícia, eu fiquei pensando quanto que nossas histórias, a Glaucia citou isso, né? Nossas histórias estão entrelaçadas, né? O tempo todo, né? É a mesma história, né? Essas histórias se juntam assim, né? Então, o projeto Negriccidade busca reconhecer esse afropatrimônio, né? Desde o Curral del Rei, aqui nesse território, o Curral del Rei, a cidade demolida, a cidade que foi soterrada, né, que de certa forma permanece materialmente debaixo do asfalto da cidade idealizada, e é um trabalho arqueológico de descobrir esse patrimônio, né, esse afropatrimônio que está literalmente debaixo dos prédios e do asfalto da cidade de Belo Horizonte. E o Negriccidade coloca como inicialmente como centro o Largo do Rosário, né, do Curral del Rei, que não existe mais. Então, o projeto Negriccidade quer olhar para aquele local, para dali partir para redescobrir todo o afropatrimônio, aquilo que for possível, da cidade atual, que é a cidade de Belo Horizonte. Você não vai resgatar tudo, é claro, né, mas você vai pelo menos dizer, aqui existiu o Largo do Rosário, aqui existia a Rua do Rosário. Essas histórias que a Glaucia traz para nós, que a Patrícia agora estuda e pesquisa e contribui tanto com Belo Horizonte, elas foram silenciadas esses anos todos, né? Foram histórias porque eram histórias que não interessavam naquele momento. Mas a gente não precisa confirmar isso hoje. A gente pode dizer, não, mas agora interessa, nós queremos saber da nossa história, né? Eu quero saber que onde meu avô, que veio de Cachoeira do Campo, onde ele morava, veio para ser carroceiro e que, obviamente, trabalhou na construção da cidade. Ele chegou em 1912, né? E ele viveu ali onde hoje é atualmente o Palácio da Liberdade. Ele morava na rua que tem exatamente atrás, na Tomé de Souza, se não me engano, e era ali a casa dele. Então, onde negro não vai habitar hoje, obviamente, né? Porque não vai habitar ali naquele espaço. Então, eu quero saber por que meu avô não continuou morando no interior da Avenida do Contorno. E aí eu vou saber que isso é importantíssimo e Patrícia tem que estar atenta. Anota aí, Patrícia. Eu quero saber onde os corpos dessa irmandade, né? Os corpos desses negros que foram sepultados no Largo do Rosário. No registro lá do cemitério do Bonfim, a gente identificou um corpo que chega lá. Alguns ossos que estavam no cemitério do Rosário. Eu passei a minha vida inteira aqui, eu nasci em Belo Horizonte, eu não sabia da existência desse cemitério, eu não sabia que meus antepassados tinham sido sepultados ali, e sabia muito bem que havia o cemitério da Matriz, e que permanece ali, no entorno da Igreja da Boa Viagem, com todo respeito e toda dignidade, mas me faz escândalo pensar que é possível que meus antepassados estejam ali debaixo do asfalto da Timbiras com Bahia, e que isso nunca interessou a cidade, que não tem nenhuma placa ali dizendo que aquilo ali era um patrimônio e que pode ser reconhecido hoje como patrimônio material, pelo menos o registro como patrimônio imaterial, já que não vai se recuperar nada, quase nada da igreja original, da Capela do Rosário, que foi construído com dinheiro dos pretos, né, da Irmandade dos Pretos, né? Então eu fico querendo saber disso. Então o projeto Negriccidade quer
pelo menos mostrar que existe uma cidade plural, que não existe uma cidade única, que não se deve pensar numa religião única, numa cultura única, numa história única, mas que todas essas situações perpassam umas às outras, né? Estão entrelaçadas. Então, essa é a minha proposta, né? E a minha pesquisa atual, meu interesse, né? E já percebi que Patrícia e Glaucia têm muito a contribuir com isso, né? E vamos formar parcerias para que o Largo do Rosário seja tirado ali debaixo do asfalto e que dentro de algum tempo possa haver pelo menos uma placa indicando, né? Aqui foi o Largo do Rosário, corpos foram sepultados aqui, mesmo que não tenha sido feito nenhuma forma de registro, porque na época não se interessavam em saber quem eram aquelas pessoas, a história delas, de onde elas vieram, não é? E então que agora que a gente não repita os mesmos erros, né, para o futuro, né, que a gente possa fazer uma revisão dessa história que nos foi contada. Eu, como belo-horizontino, nascido aqui, né, se posso exigir, eu quero saber da história dos meus antepassados, né? Eu quero saber onde eles estavam e onde eles estão hoje, né? Então, acho que é isso, a contribuição que o Muquifo e o projeto Nexicidade pode trazer para a cidade de Belo Horizonte, que não seja essa cidade segregada, né? Que exclui negros, né, do seu território, né? Mas que insiste em continuar expulsando, né? Que possamos permanecer aqui, uma convivência solidária, né? Nós somos diferentes, né? Mas podemos conviver, né? Que essa convivência seja respeitosa, né? Um trabalho como esse, ele não te deixa no mesmo lugar, né? Você se move, né? Eu me lembro assim que quando a gente começou os processos da família Quilombo Souza, foi exatamente isso, assim, a gente via que tinha uma série de possibilidades, ao mesmo tempo, assim, se a gente não agarrasse em uma que pudesse trazer principalmente a discussão do campo da memória, do campo da historiografia, poderia ser que a gente tivesse perdido, assim, sabe, o território, né? E se ele não tivesse sido considerado como patrimônio. Então, eu percebo, assim, que uma das coisas que mais traz força para a gente, né, e que a gente consegue se mover, é quando a gente fala sobre um ponto de vista muito específico, que é da história das pessoas, que não é de uma história que é oficial, sabe? Então, para mim, isso tem uma representação muito grande, né? Porque uma pessoa que vim de uma trajetória de luta aí das favelas, dos movimentos sociais, para mim assim, é fundamental eu, com o meu conhecimento técnico especializado, que é do campo do patrimônio, deixar serviço também para essas pessoas que são os meus pares, né? Eu também eu me acho nessas histórias do Quilombo Souza. Ali no Quilombo Souza, eu encontro muito a minha avó, que veio do interior para a construção da cabana do pai Tomás, que era uma raizeira, uma benzedeira, uma parteira, né? E que foi uma matriarca também, que cuidava das pessoas, né? Assim como a dona Lídia também. Que de alguma forma hoje ela está bem debilitada, mas ela está deixando também e está construindo isso com as filhas, né? Então, isso para mim assim, é muito importante, que é a gente se colocar nesse mundo. E de que forma a gente se coloca nesse mundo? Não se colocar por uma história que já está escrita, mas é a gente se inscrever nas nossas histórias, nas nossas narrativas, né? E aí, quando a cada movimento que eu faço no campo da cultura, onde a minha atuação é maior, principalmente com a discussão de gênero, com mulheres, é justamente apontar isso, assim, vamos inscrever, vamos falar dessas narrativas que são nossas, porque essas narrativas que são nossas é de um povo brasileiro, sabe? Que é um povo negro, que é um povo que se sujeitou a muita violência e que hoje é o momento de falar. Eu acho que, não hoje, né? Mas se você pega a trajetória lá da dona Lídia,
da Dona Lídia, da Dona Elisa e do seu Petronílio, né, quando eles chegam em Belo Horizonte, eles se inscrevem na história. Eles não são oficialmente reconhecidos, mas eles se inserem nela, né? Então, assim, por mim, eu tenho uma grande responsabilidade pessoal, coletiva, de estar à frente disso e de estar falando que existe essa outra história, que não é contada e que a gente precisa, com urgência, contar, sabe? Estou aqui, né, nesse território até hoje, foi porque com colocar a minha boca no mundo, né, trazer a nossa ordem de despejo ao conhecimento de outras pessoas e arrumar uma rede de apoiadores e de proteção também, né? E que com isso estamos até hoje aqui. E eu acho que a importância é que com isso a gente possa mostrar que a gente tem que lutar, tem que confiar, ter fé e que a gente vai mantendo viva essa memória, essa história. E um dia vai ser reconhecido, né? Que vai constar nos livros da cidade, nos registros, né? Que aqui morou um negro que ajudou a construir a cidade. E eu acho importante mesmo que tenha uma placa lá na Rua da Bahia, com Timbeiras, né? Que aí eu fiquei pensando aqui, onde será que o meu bisavô foi enterrado? Que ele morreu aqui em Belo Horizonte, né? Em 1921, se eu não me engano. Onde que... Aí agora eu vou pesquisar. Porque eu não sei, né? Então, a gente precisa saber. Eu quero escutar mais, né, da minha parte, a minha contribuição, enquanto também atento à questão do patrimônio, né? Eu tenho uma formação nessa área de patrimônio. Eu acho que eu preciso escutar mais os meus pares, né? Onde eu estou, o lugar onde eu estou, aqui enquanto curador do museu e coordenador do projeto Negrocidade, eu preciso ouvir mais histórias, né? O quanto eu fiquei engrandecido com essa possibilidade de ouvir a fala, né, a história da Gláucia, que traz o Quilombo Souza. O Muquifo se propõe a isso, né, de ouvir essas histórias e não criar uma outra história, mas simplesmente ouvir essas histórias que foram silenciadas, negligenciadas, né, por todas essas décadas, né? Belo Horizonte está 133 anos de silenciamento das histórias negras, né? Então eu quero ouvir mais essas histórias e buscar nessa fonte e dizer que essas histórias não ficaram silenciadas até então, mas que nós mesmos iremos trazer essas histórias para cima, né? Debaixo do asfalto, trazer essas histórias para que elas sejam contadas agora e para futuras gerações também. Ẹ má ṣe gbàgbé mi síbí, ayaba dúdú mi. Ọ̀rọ̀ di ohun àmúṣagbára. Kí Ọlọ́run fún yín ní ìsinmi àìnípẹ̀kun. Ọmọ mi aṣẹ́gun, máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Yèyé ń bẹ ń bí. Ìtẹ́wọ́gbaṣọ. Ọ̀run re àwọn tá a tẹ́ rẹrẹ. Ó di gbére. Ó dọ̀run alákéji. Ọ̀rọ̀ dohun àmúṣagbára. Ẹ má ṣe gbàgbé mi síbí, ayaba dúdú mi. Ẹ má ṣe gbàgbé mi.